Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compra Aluga Agora. Aqui nós reunimos especialistas do mercado imobiliário para levar conhecimento para você aí de casa. Antes de falar quem eu sou, mas quem já assiste deve estar careca de saber, eu queria pedir para você que ainda não curtiu e não se inscreveu, se inscreva, curta e comente no nosso canal, porque isso é muito importante pra gente. E queria dizer que vocês repararam, a gente comentou da última vez, mudamos de estúdio. E agora esse estúdio pertence à Artemia, é uma agência de publicidade que aluga esse estúdio. Então se você também quer gravar aqui, né, e personalizar do jeitinho que você quiser, pode mandar mensagem, a gente vai deixar o QR Code na tela. Eu sou Ana Carolina, eu sou co-CEO do Compra Alugue Agora. E agora, mais feliz do que triste, posso dizer, porque hoje a gente tá num bom dia. Eu divido o podcast com ele. Rodrigues Vézia, CMO do Compra Alugue Agora. E tiveram que se passar quase 30 episódios, meu povo, para ela me apresentar sem reclamações, sem ataques, sem ofensas, sem calúnias. Eu queria dizer que a gente passou 2 semanas viajando juntos e por mais que tive sim vontade de matar o Rodrigo, acredito que é recíproco, né? Acaba tendo. Acaba tendo. Ainda estou feliz de estar com ele aqui e essa viagem tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Tem tudo a ver porque e a gente nem deixou o corpo esfriar muito, né? A gente voltou tem 2 semanas, no dia que estamos gravando aqui esse episódio, acho que a gente tem 2 semanas que a gente voltou de viagem, mais ou menos. E as nossas convidadas não poderiam deixar de ser, óbvio, né? Analice e Patrícia, nossas queridas corretoras, que a gente levou com muito orgulho, com muito carinho aí junto com a Rádio Mix, né? Que é a nossa parceira, para Orlando, para Disney, para, em primeiro lugar, terem esse reconhecimento mais do que merecido, poderem se divertir, poderem gastar em dólar, né? E depois a fatura do cartão a gente que lute, não é verdade? Então, prazer recebê-las, né? Para bater esse papo com a gente, para contar um pouquinho como foi a experiência, né? A gente fica muito feliz não só da viagem que a gente fez, que foi muito legal, como de recebê-las aqui para contar um pouquinho como foi, né? Então, muito obrigado por terem vindo e vamos começar falando, acho que antes da gente entrar nesse assunto Disney, parques, para quem nos assiste, né? Para quem nos escuta, conhecerem um pouquinho da trajetória de cada uma de vocês, né? Como corretoras. Vamos começar com a Ana? Sim, ordem alfabética. Meu nome é Milice, eu tenho 6 anos de corretagem. E nesses 6 anos eu sou assinante, né, desde o comecinho da Compra Alugue Agora. Inclusive eu conheci a Compra Alugue Agora através da Mix. Ó, que legal. Primeira vez que vocês anunciaram na Mix, eu já assinei imediatamente. Então foi um bom spot de rádio. Eu não sabia dessa parte não, que massa. Sim, que legal. Pela Mix. Bacana. Continue. Aí, você é corretora há quanto tempo? 6 anos, né? 6 anos, desde 2019, abril de 2019. E... Tudo bem, normal. Aí, na corretora. E tá aí há 6 anos aonde? Corretando. Corretando. Paty, você? Eu já tô na corretagem já faz um bom tempo, né? Eu já tenho 20 anos já de corretagem. Eu comecei lá na corretagem definitiva, veio na locação, na venda. Depois eu fiquei um período na administração. E hoje eu faço tudo. A venda, a locação, a administração. Né? Que particularmente eu gosto muito, né? Que é bem surpreendente. Que é bem chato. A gente não acha? Eu acho fácil, que eu tenho... chato, eu tenho uma certa facilidade em lidar com os problemas. Gente, você quer vários? A gente vários aqui pra... eu me sinto pronto pra passar uns pra vocês. Mas eu tenho uma certa facilidade com esse lidar com o público, né? Então, assim, por mais chato seja e tudo, eu gosto de ajudar. Então, o meu perfil é ajudar pessoas. Então, eu vejo muito na parte da administração como ajudar.
Legal. É porque a administração é só pepino de... É bem difícil. Mas eu acho que, assim, o primeiro passo é você se posicionar, tanto com o locatário quanto com o locador. No primeiro instante, digitar as regras. E aí, depois, todo mundo sabendo as regras, eu acho que é fácil de contornar a situação. Sim. E conta pra gente, vocês escolheram a corretagem por quê? Eu sou formada em Direito, então, assim, para mim era uma coisa fácil de lidar com isso. Era o meu cotidiano, o meu estudo ali, eu me identificava com aquilo. E o meu pai abriu uma imobiliária há um pouco mais de 20 anos atrás e eu acabei indo no percurso dele. Nossa, mas também lembrando de uma história aí, né? Tá, né? Fez direito, o pai é dono de imobiliária. Agora, mas posso falar? É verdade, mas é muito comum ter isso de sucessão dentro do mercado imobiliário. Então, né, muitos pais acabam passando para filhos, enfim, tem muito isso, né? Da família tá ali, da imobiliária levar o sobrenome da família. Sim. Tem muito isso. E quando vocês decidiram se tornar corretoras, qual era a imagem do corretor, assim, para pessoas? Como vocês viam a figura do corretor de imóveis? Porque quando eu cresci, ser corretora não era o sonho, e aqui sendo muito aberto, não era o sonho de ninguém na minha sala. Um queria ser médico, outro queria ser engenheiro. Não é uma profissão que as pessoas olhavam e falavam, pô, eu quero ser corretor. Era muito um plano B. Não dei certo sendo jornalista, você corretor. Não dei certo sendo advogado, você corretor. Como é que era essa visão pra vocês? Falar? As duas podem falar. É permitido. Pode começar. É exatamente dessa forma. É um plano B. Hoje eu vou comparar que tanto como se fosse Uber. Não dei certo na engenharia, não dei certo no direito como advogada, vou ser Uber. Lá atrás não tinha esse negócio de Uber, mas era um plano B. Se assemelhava à profissão que não estava dando certo naquele momento. E ninguém valorizava e olhava com aquela carinha, e o corretor de imóvel era aquele velhinho que tava com aquela pastinha debaixo do braço, bem a carregado. imobiliária com aqueles anúncios de papel sulfite, né? Coisas que hoje em dia, graças a Deus, não mudou bastante. Mas era um plano B mesmo, do jeito que você falou. Na sua também? Não, no meu caso, não. Eu sempre fui vendedora, desde o início. Aí me formei, fiz pós-graduação e decidi sair um pouco do ramo comercial. Falei, vai ser uma boa eu tentar alguma coisa administrativa para sair, porque eu sempre fui da veia vendedora. Veia vender, sempre. E aí eu trabalhava numa multinacional francesa e eu levava 4 horas só de transporte. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Trabalhava em Alphaville. E aí começou a me cansar, e eu já estava na administrativa, estava como treinamento, treinava vendedores em potencial. E eu falei, eu sou da vendas, eu tô treinando vendedores, por que eu não aproveito a expertise que eu tenho e vou vender alguma coisa? E isso me bateu muito forte. E aí eu falei, não, o que tem de mais caro para vender no mercado? Me veio imóveis. E eu também sempre tive essa veia empreendedora. Eu falei, tem uma hora que só CLT não vai segurar. Vou precisar entender, vai ter que ser alguma coisa. E me deu um mosquitinho, me picou na hora eu pedi as contas. Pedi para ser mandada embora. E aí teve ali um tempo de treinar uma outra pessoa pro cargo. E ali eu já estava decidida. Era uma empresa maravilhosa, eu tinha amigos muito íntimos lá, mas eu falei, não, tá na hora de eu viver a minha vida. Empreender. Em alguma coisa tem que empreender. Mas eu já saí de lá querendo ser corretora. Já saiu com esse plano, né? Com esse plano. Mas só que é engraçado, que eu não tenho ninguém na família, corretor, Olha. tá? Eu não tinha ninguém assim pra me espelhar, falar, olha, você que nem essa pessoa, que ela vende, que ela construiu a vida. Não tinha ninguém. Só me teia de ser corretora. E eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí, saí de lá muito decidida e já mandei um currículo, né? Na época, não sei se pode falar a empresa, a Camargo Correia me chamou. Pode falar, tranquilo. E me chamaram, me falaram como funcionava, que era comissão, que não sei o quê. Eu falei, é interessante. Mas eu comentando com meu marido, né, que eu já estava decidida, eu na época não tinha filho, mas eu já queria ter. E CLT
me deixaria assim terceirizar a minha maternidade. A única coisa que eu não queria fazer na vida era terceirizar a maternidade, né? E aí eu falei assim, não, vai ser isso. Aí meu marido lembrou que ele tem um primo, eu nem conhecia o primo, que ele é gerente de uma grande incorporadora. Ele falou, vou falar com meu primo, quem sabe, né? Falou com esse primo, ele falou, eu vou fazer um lançamento na Vila Madalena. Se ela topar, pode vir. No mesmo dia, eu fui, já estava desempregada já, né? Aí eu fui, ele me mostrou um plantão, aí me falou como funcionava uma roleta, tudo. Fiz tudo com um corretor, posso imaginar. Comecei bem lá mesmo. Panfleto, roleta, plantão, eram 80 corretores. É cansativo, né? Sim, muito. E precisamos dizer, quando você estiver no farol e tiver um corretor entregando panfleto, pegue. Eu acho uma sacanagem quem fecha a janela, sabe? Pô, o cara tá lá embaixo do sol, tá morrendo. Pega lá. Eu acho o mínimo você pegar um panfletinho lá e dar uma repassada. Tem gente que fecha, vocês já viram a janela? Sim. E ninguém sabe como é que é ter que fazer panfletagem. Então eu acho que o mínimo é você tá pegando ali o panfleto. Sim, isso. Mas eu quis aprender, sabe? Aprender tudo sobre a profissão. Começou do ponto inicial mesmo, né? Isso, do ponto zero mesmo. E fiz tudo, experimentei de tudo. Fiquei 9 meses nesse lançamento, tá? E depois, em seguida, eu engravidei. Aí engravidei, saí para ter minha filha e engraçado que eu tive mais resultado após a maternidade. Olha só. Eu acredito. Qual talvez a maternidade também te trouxe uma motivação diferente, Uma né? motivação a mais, um querer, um buscar. É até tempo, sabe? Você ter aquele mínimo de tempo, tem que fazer muita coisa com aquele tempo, então você vai lá e faz. Se uma tarefa você tiver o dia Não inteiro para procrastina, fazer, né? você não faz. Se você tiver até 1 hora só do seu dia para fazer, aí você vai lá e faz. Sim. É o que toda mãe, né? Acontece com toda mãe. Dá uma coisa para uma mãe, ela vai lá e faz. Sim, sim. Então, eu acho que eu tive mais resultado após o nascimento da minha filha. E com ela, bebezinha, eu vendia, eu atendia telefone, às vezes na sonequinha passava um e-mail. Assim, graças a Deus, deu A certo. corretagem, ela traz essa flexibilidade, né? Eu acho que isso é muito legal. Inclusive, pós-pandemia, durante a pandemia, na verdade, quando começou a surgir o que a gente chama de corretor celebridade, mas que começou a dar uma visão maior sobre a corretagem, deixou a gente ver que também existe um lado bonito da corretagem, porque as pessoas não conhecem mesmo, né? Se fala muito pouco sobre isso. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa visão do corretor. E aí, para as mulheres, é muito legal que tem esse lado do eu posso fazer o meu horário. Eu sei que fazendo esse horário é responsabilidade, do tipo, se eu não fizer, não vender, eu não vou ganhar dinheiro. Então, eu preciso vender por um tempo ali. Mas também, se sua filha estiver precisando de alguma coisa, você pode ir para sua casa, ver ela. Eu acho que essa é uma profissão muito legal para quem quer ser mãe. Ou pelo menos um pai presente, que não é todo mundo, mas o que quer é uma oportunidade. Sim, com certeza. Esse é um dos prós de você ser autônomo, né? Você tem um pouco mais, óbvio que tudo na vida tem seus prós e contras, né? Você abrir mão de uma certeza, entre aspas, né? Quando você é funcionário, mas em prol também de você ter a possibilidade de ganhar mais, né? Partindo do princípio, caso isso aconteça, também é muito bom. E você também consegue manejar melhor o seu tempo, talvez, né? Como isso, tô com uma filha, conseguia manejar ali, às vezes, Exatamente. E até uma produtividade também, né? Sim. E foco também em se especializar, né? Porque esse tempo de maternidade, eu fiz vários cursos, me profissionalizei bastante na área. Então, assim, serviu também para estudo. Eu acho que o corretor, ele tem que estar em constante estudo. Sim. Sempre se renovando, as regras mudam. Mercado. O mercado, e aí é legal também dar estoque, tem que estar se especializando, sempre estudando. Eu acho que tem que pontuar assim, que muitos corretores, eles pensam só na comissão. E a comissão é boa, não é ruim. É o motivo pelo qual, né? Mas tem que estudar, do jeito que ela falou, tem que estudar porque é uma responsabilidade muito grande. A gente lida com os sonhos das pessoas e esses sonhos, ele tem um preço alto, né?
Então, é do jeito que ela pontuou. Tem que estudar, tem que ser muito, muito focado, muito profissional. Todo mundo, mas... Gente, né? Que dá a segurança do negócio. A gente vive num país que a maioria das pessoas não consegue ter a própria casa. Então, muitos vão demorar uma vida inteira para ter uma casa própria quando tem, Sim. né? Então, o corretor, ele pode até esquecer daquela venda no sentido de tantas que ele faz, e tomara que sim. Mas a pessoa que comprou nunca Não vai. esquecer, Não. né? Porque às vezes é a realização de um sonho mesmo e ela talvez não tenha a oportunidade de ter um segundo, um terceiro imóvel, né? Então, a gente está falando sim de um bem que é caríssimo, que demora às vezes uma vida inteira para a pessoa ter aquele capital. E a realização do sonho mesmo, né? Porque às vezes é sair do aluguel para o imóvel próprio, às vezes é ir para morar num lugar que a pessoa sempre sonhou, num bairro, numa casa, num apartamento da forma como a pessoa sempre sonhou. É uma coisa muito especial. Às vezes a pessoa ela entra na corretagem atrás de dinheiro. Mas quando você ajuda uma pessoa a ter o seu próprio lar, não tem preço. Não tem preço o sentimento que você sente, né? Eu tenho uma história que eu tinha uma amiga, que ela trabalhou comigo, assim, meados de 2007. E toda a vida ela pagou aluguel. E aí, depois que eu me tornei corretora, ela foi uma das primeiras pessoas que eu falei, eu vou me tornar corretora. E o que me chamou a atenção que não foi uma pessoa que falou, Ana, você é louca, né? Porque as pessoas falariam isso. Eu tava com uma carreira, eu tinha outras coisas pra pensar. Ela foi uma das que me apoiaram. E depois, como corretora, eu consegui ajudar ela a encontrar um imóvel. Olha, E ela saiu do aluguel, hoje ela mora no que é dela. Tô super feliz. Assim, e essas coisas não tem preço. imagino, deve ser lá. Eu acho que não é só a questão também da pessoa que sai do aluguel. Cada pessoa que muda, compra o seu imóvel, tem uma história. Sim. Você falou, tem um sonho. É porque a família aumentou, ou é porque mora numa casa e precisa de uma casa menor, porque ficou viúva, já não tem os filhos. Então, cada pessoa que passa pela gente, na vida da gente, é uma história. Às vezes é construir patrimônio, às vezes é proteger o patrimônio, pensando nos filhos, nos netos, são várias. Sim. Se vocês tivessem que elencar, qual que foi o maior orgulho e o maior desafio que vocês enfrentaram na profissão de vocês? O meu maior desafio foi na pandemia, com uma criança pequena, e aí eu tive vários desafios. Então, acho que para mim esse foi o maior desafio da corretagem. Mas também foi uma época que mais se vendeu imóveis, né? Mais se vendeu imóveis. Paradoxo. Muita gente se realocando, né? Assim. Verdade. Eu acho que para mim o maior desafio eu acredito que seja na hora, assim, por exemplo, de um financiamento, que a documentação volta, demora um certo tempo, e aí você fica desesperado, senão vai ter que pagar em vez de quebra contratual. Então, assim, eu acho que são essas questões aí do desafio. Que nem o ano passado, que a gente teve um problema com a Caixa, já parou de financiar. E você tem um monte de contrato e não vai dar tempo e a bronca vai vir e você vai ficar desesperado. Mas eu acho que o maior orgulho pra mim é toda vez que um cliente me liga ou me manda uma mensagem me parabenizando. Toda vez. E isso é independente da compra ou da locação. Pra mim também é muito importante. Não, também é super importante. Então, assim, toda vez que eu recebo um muito obrigado, você foi super importante, e depois passa o meu contato para outras pessoas. E tem que ficar mesmo, porque tudo na vida é network também, né? Então imagina para um corretor que é um profissional autônomo, o peso de uma indicação é gigante, né? É gigante. E vocês já participaram de alguma, tirando a premiação que a gente já falou agora, mas vocês já participaram de alguma premiação? Porque o mercado imobiliário tem muito disso, assim, quem vender mais em lançamento ganha uma Porsche, ganha X coisa. Vocês já participaram de coisas nesse sentido? Não, tudo bem, a gente vai falar disso já. Mas você já? Nesse plantão que eu comecei, eles tinham uma viagem para Carneiro, se eu não me engano. Pará de Carneiro? Pará de Carneiros. Não fui sorteada. Foi uma amiga minha, mas fiquei muito feliz por ela. Mas teve sim.
para gerar competição, engajamento. E agora, então, vamos falar sobre a premiação que a gente tá aqui pra falar, que eu tô até vestida de Disney pra gente tá falando. Pra quem não conhece, conta um pouquinho como é que é a premiação do Compra Aluga Agora. Eu até queria levantar um diferencial, que a premiação do Compra Aluga Agora não é sobre quanto você vende, não é sobre quanto que você fez, é simplesmente, puramente pelo fato de você ser um corretor de imóveis que acreditou no Compra Aluga Agora. É basicamente isso, basta ter, cresce e está cadastrado Isso no tá Compra na Aluga Agora. plataforma. Né? Exato. Então, quando vocês se inscreveram, que a gente lançou finalzinho de setembro, né? Começo de setembro. Quando a gente lançou, o que vocês acharam? Vocês já conheciam, a gente já tinha levado outras pessoas, vocês já sabiam que era verdade. Eu preciso dar um spoiler. A Paty já sabia até que ia ganhar, É verdade. né? Vocês acharam, a parte que eu ia. Faltava só a gente avisar ela, mas já tava tudo certo. Não, brincadeira, pode ir. A Ana falou que conhece vocês pela Rádio Mix. Eu conheci vocês através dos cursos, né? Através do... Pode falar? Pode, claro. Do Sebrame. Ali que eu conheci vocês. E eu vi as palestrantes, inclusive que vocês levaram em outros anos, então eu já sabia que existia. E desta vez, eu estava trabalhando, abriu lá um e-mail para se cadastrar. E quando eu vi aquele e-mail, eu falei, vou ganhar, eu vou. Eu tinha certeza daquilo que eu ia ganhar. Essa é pra quem duvida do pensamento positivo, né? Você já ganhou. Eu descobri. Ela é rata disso. É. Ana. Fryer. Isso. Pelo menos foi uma vez só, né? Com a gente, com os demais. Não, ganhei através do curso do Sebrame, que eu fui convidada por vocês para participar. É que bom, a gente já passou bastante E pra educação mesmo. você ver como a Paty tinha que ir, né? Só fazendo um adendo. A gente fez essa promoção junto com a própria Rádio Mix, que é a nossa parceira, né? E aí, como a Ana comentou, bastava o corretor ou a corretora Ser cadastrado. ser cadastrado, né? Para participar desse sorteio. Aí feitos, e obviamente ter a documentação. Aí, Aí foi feito um sorteio, a gente ia sortear 2 corretores, né? E, enfim, sorteamos. E a Paty não tava. Não foi a primeira sorteada. foi a Ana, a sorteada, e teve uma outra pessoa, uma outra até corretora, se não me engano, Sim. sorteada, mas infelizmente ela não pôde porque ela tava sem o visto, alguma coisa assim, porque tem essa particularidade. E aí a Paty foi sorteada Sim. em função da impossibilidade das... Você vê que era pra ela ir mesmo, né? E sabe o que eu ia te falar, Paty? Você já foi pra Disney outras vezes, né? Já tive a Por oportunidade. que dessa vez foi diferente? Porque foi com outros olhos, outra visão. Poder ir dessa forma, como corretora, ganhar uma viagem, isso é um sonho, né? É o que eu falo, assim, não é só um sonho, é uma bênção. Né? Então, assim, pra mim foi super importante, e não é porque eu já fui outras vezes que essa não seria tão importante quanto. Eu acho que foi até mais, porque foi totalmente do meu merecimento, né? Em função da minha profissão, tudo. E eu tive a oportunidade de conhecer a Ana, tivemos uma parceria muito legal. Tiveram mesmo, assim. É verdade. É verdade. Parceria com vocês, com a Rádio Mix. Foi tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo perfeito, tudo perfeito. E você, Ana? No meu caso, eu recebi o link para participar e eu, a princípio, não olhei. Não vi que era uma promoção, que tinha que se inscrever. E aí, cheio de microtarefas, depois eu fui ver. E aí, quando eu olhei, era só até o dia 15/9. E a gente estava exatamente no dia 15/9, ou seja, Nossa, você viu no dia exato que tinha que ver. falei, Tipo, agora é minha vez. Eu falei, agora é minha vez. É 15/9, hoje é o último dia. Eu vou me inscrever. olha, E aí, me inscrevi no último dia. caramba, hein? E quando você descobriu que você era sorteada? Engraçado que eu tinha uma certeza, eu também tinha uma certeza, igual a Paty, sabe, que ia acontecer. Mas aí eu esperei, né, tinha o dia 24, o sorteio, esperei, o pessoal da Mix me perguntando se eu tava com a documentação, né, era visto, era passaporte. Não, tá tudo ok. E aí depois, é como se eu tivesse também uma certeza mesmo que iria acontecer, que era a minha vez, estava escrito. De alguma forma estava Tá me escrito. faltando essa certeza pra eu começar a minha bem. coisa. Gente, depois passa um pouco isso pra gente, e dessa... que legal.
só influenceria. Então, assim, eu falei, então, pra mim, um dia eu vou ter que virar influencer. E aí a gente tem um período, né? Um período até ficar boa. E é verdade, isso vocês trouxeram, né? Sim. Como que vocês se sentiram sendo... Vocês foram o primeiro grupo que a gente levou de corretoras, que eu vou chamar de comum, mas não diminuindo, mas corretoras que não são influenciadoras. Porque o nosso objetivo é levar pessoas da plataforma mesmo. A gente começou fazendo um rebuliço lá nas redes sociais, por isso que a gente levou influencers. Mas nosso objetivo é levar pessoas comuns. O que você acha que... Só fazendo um adendo, influencers que são corretores. Todos sempre corretores de fato. Mas o que você acha que isso comunica, a gente ter levado vocês? Em primeiro lugar, eu fiquei assustada, né? Eu falei, gente, não sou influencer, tô indo. Mas depois eu entendi que eu sou corretora, então eu mereço. Você merece. E fui, tava lá. E... Qual foi? Desculpa, eu só... Não só o que comunica a gente enquanto compra alugue agora é levar também corretores comuns, sabe? Eu acho que abre uma porta para quem é corretor e acha que talvez nunca vai chegar lá ou que nunca vai ganhar nada. Porque assim, eu tenho uma visão de como o mercado reconhece o corretor até hoje em dia. Eu acho que... Eu acho não, a gente fez uma grande pesquisa e as pessoas não valorizam muito corretores de imóveis ainda assim. As pessoas, não os próprios corretores, que hoje eu vejo que eles estão se impondo mais e se colocando mais como necessários, enfim, mas as pessoas ainda aqui no Brasil vêm com uma parte dispensável do projeto, da parte de transação imobiliária, de aluguel. Então, às vezes usam plataformas, portais que descartam essa figura, que não necessariamente precisa ter essa figura lá. E a gente tá apostando mesmo no que a gente chama de underdog, assim, a gente tá apostando em uma figura que talvez o mercado não valorize, mas que vai vir a valorizar, e esse é o objetivo que a gente tem. Sim. E essa é Uma das nossas missões. A gente sabe que tem coleguinhas de trabalho também que não cooperam, né? Então, assim... Como em toda a área, né? Exatamente. Então, assim, quando queima, né, o filme da profissão, todos nós pagamos. Mas qual foi o bom dessa viagem? É para o corretor ele saber que ele trabalhando, ele fazendo as coisas certas, ele pode ser alcançado, né? Com o Alugue Agora, não precisa exatamente ter vendas, não precisa exatamente estar numa competição. Exato. Que foi o que aconteceu com a gente. Basta a gente ser assinante e se inscrever, né? Acreditar e estar com a documentação ok. Então, assim, é bom ter acontecido para que esse corretor, que como nós não somos influencers, não vendemos em lives, né? Não vendemos em lives. É bom para esse cara que é com a gente, ó, mãe. Corretores da vida real. Exatamente. Com todo respeito aos mais midiáticos, que tem vários muito bons também. Chega o cliente, dá aquela muqueada no imóvel. E ele... Aquele tapa, né? Sei. Mas assim, eu acredito que a gente está no caminho também de valorização desse mercado, tá crescendo muito. Tem muitos cursos também, hoje em dia só não sabe quem não quer, então a pessoa só não entende financiamentos, não corre atrás, só não sabe como é que está uma Selic, como é que está um macro mercado e um micro, só se não quiser mesmo, porque hoje está disponível, temos várias plataformas, como Compre Alugue Agora, né? Então, assim, tá bem acessível. E tem uma diferença, assim, de 20 anos atrás para hoje, sendo muitas pessoas mais jovens do que antigamente. Também era uma coisa meio corretor é profissão de velho. Também tinha um pouco esse estigma, né? Eu tenho muita atenção, sabia? Mas tinha a questão de ser o plano B do tipo emprego temporário, trabalho temporário, ou aquela coisa que a pessoa se aposentava e virava engraçado, né? Hoje não, hoje... Vale, não conseguia se relocar. E virava. E hoje você vê realmente bastante gente jovem, já. Coisa que boa. A gente ainda tem atualizado, informado, que são essas parcerias, essas conexões que realmente elas existem, tá? Coisa que não existia antigamente. Você vende o seu, eu vendo o meu, e se você sabe, eu não posso te ajudar. E graças a Deus hoje isso está caindo por terra e os corretores estão entendendo que isso é importante, você ter um corretor parceiro, você indicar um gerente de banco que você
sabe, que trabalha bem, correspondente bancário. Porque antes, eu sei o que é melhor, então eu guardava essa informação para si. Sim. Hoje não. Já tem o mercado também já funciona de uma forma mais colaborativa, né? O que é bom para todo mundo no geral. Obviamente sempre com muita ética, né? E não só entre corretores, né? Tem arquitetos, que é legal indicar. Sim, Tem móveis, né? Móveis planejados. sim. Legal você ter esse conhecimento e fazer indicação em quem você realmente acredita. Sim. E Ana, foi sua primeira vez na Disney, não é? Sim. Conte pra gente como é que foi. Quando que você se deu conta de que você estava lá? Ou que momento que você falou, cara, isso aqui é muito legal. A Disney é muito legal. Mas deixa eu falar um negócio. A primeira vez dela lá, mas ela tava parecendo já uma veterana, né? Porque, olha, Porque essas duas andaram, mas... não foi brincadeira. É. Para quieta. Antes de falar do que eu me sentia, é para você ver como as coisas são, né? Por exemplo, o primeiro ano da minha filha foi Minnie, o tema. O quarto da minha filha, o tema é Minnie. Então, a parede dela é o lacinho da Minnie. Legal. Foi eu que fiz. Ah, foi você Foi eu que que fez? fiz. Olha. Detalhe. A parede, a tela do meu computador é a Disney. É o castelo da Disney com os personagens na frente. Então, eu era uma fã. É, Já de muito tava tempo. faltando ver ao vivo. Exatamente. Então, tipo assim, já era um sonho meu conhecer a Disney, né? E, claro, já tava pensando em viabilizar esse sonho, mas ia levar aí um certo tempo, tá? Ia ser umas certas economias, não ia ser para agora. Não seria se não fosse com o Compre que agora e a mim. Não seria. Mas, assim, já tinha esse sonho. Quando veio o Compre Agora, Nick, corretora de imóveis, eu falei, sou eu. Não precisa ser influencer, sou eu, né? E aí já me inscrevi, já com essa certa certeza, né? Que aconteceria e graças a Deus deu tudo certo. Agora, gente, o fato de estar lá, eu não sei nem explicar, não consigo nem explicar o que foi estar lá. Aí a Mix foi pegar a gente fez as malas, mas a ficha caiu assim mesmo no aeroporto. Quando a gente pousou no aeroporto de Orlando, falei, Não é que eu vim mesmo, né? eu tô aqui. E aí, tipo, ali, a ficha caiu, assim, eu falei, agora sim, eu vou realizar um sonho. Mas é um sonho de uma vida inteira, inteirinha. Que legal. Gente, o aeroporto de Orlando, a gente foi 3 vezes, né, pra Disney. O aeroporto de Orlando tem algo com as corretoras do Compre Aluga Agora, porque nos 2 anos que eu fui com as corretoras, choraram no aeroporto, que foi um momento, assim, você comentando agora do aeroporto, o aeroporto de Orlando é uma coisa. Talvez seja o lugar que gasta Você Gente, eu não tive tempo de chorar naquele aeroporto, mas eu queria. Eu passei, né? Quando a gente chegou nele, assim, eu já achei tudo muito lindo. Eu achei assim, meu Deus, eu queria gravar. Só que a gente tinha uma pressa, né, pra chegar. A dica é chore só depois da alfândega, né? Chore só pra garantir que você vai ficar lá mesmo, né? Da migração. Isso, imigração. E eu falei, não, mas eu olhei assim tudo e foi tudo muito rápido, não deu tempo nem de gravar, nem de tirar uma foto, nem de pensar em nada, mas eu falei, cara, é o aeroporto mais lindo que eu já vi na vida. Nem, Carol, você perguntou pra mim, né? Você já foi. E assim, a vida da gente, ela é uma roda gigante. Tem hora que você tá lá em cima, tem hora que você tá lá embaixo. Então, assim, cada momento da vida, você olha pra aquela situação de um jeito. Então, assim, eu voltando pra lá agora, eu olhei ela de uma outra forma, né? Com uma outra visão. A visão de, pô, cheguei aqui como corretora, a minha vida não é fácil, é difícil. Foi que nem a Ana falou assim, tem momentos que vai demorar pra postergar. Então, assim, a gente gastou em dólar, mas o cartão de crédito, talvez eu não pagaria. Gente, o banco vai atrás da Patrícia aqui. A gente pensa, né? Isso daí é um problema da Patrícia do futuro. Só que aí o futuro chega, né? Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha, se tem uma coisa que eu não duvido é do seu pensamento positivo. Mano, gente, Sim. Do meu eu até duvido, mas do seu eu não duvido. Vai dar certo. Bom, gente, eu queria saber como que a viagem que vocês foram premiadas, como que mudou a forma com que vocês viam o Compre Alugue Agora? Se é que mudou, né? Não, completamente. A minha mudou completamente. Mas é mais parceria, né? É investir no corretor.
Porque não precisa ter vendas. Então, por exemplo, um cara que está começando, e quando você começa, dá várias cabeçadas, né? E aí até uma dica aqui para o corretor que está começando, gente, é parceria, é plataforma, é encontrar um meio do seu trabalho não ser tão pesado, né? Porque no começo você não sabe muita coisa, então corre atrás de saber e procure parcerias, né? Aí o Compre e Alugue Agora, ele entra nesse sentido, que é uma plataforma que tem curso, tem especialização e tem viagem. Tem viagens, porque a gente quer celebrar também, né? E aí eu faço também com os meus comentários igual ao dela. Porque não foi só uma viagem, foi o que eu falei. Eu já fui em 2 cursos que eu tive oportunidade, vocês me convidando, ser assinante. E aí teve agora a viagem. E vai ter planos também. Aparentemente vai ter mesmo. Gente, tudo que eu sorteio... A gente não sabe, mas a Paty já sabe. Mas isso é importante mesmo, porque um dos pilares que a gente tem é a educação. Então a gente tá na grande parte dos eventos do mercado imobiliário em São Paulo e agora também no Brasil todo. A gente foi pro Nordeste, foi pro Sul. Então a gente tá olhando para isso, porque eu também acho que educação... Eu achava, na verdade, antes, pré-pandemia, que faltava um pouco esse olhar mais educativo, mais de especialização para o mercado imobiliário. Durante a pandemia e pós-pandemia que vieram esses corretores, tem muito charlatão, mas eu tô falando dos bons, que conseguiam vir, compartilhar, fazer trocas. Foi muito importante, os eventos são muito legais, e você vê que cada vez eles estão mais profissionalizantes, trazendo pessoas boas. Então a gente acredita muito nisso, até por isso que o podcast existe. Mas, assim como meu pai sempre fala, a gente também tem que só recompensar, só celebrar, só agradecer. Porque é uma profissão que o meu pai é muito grato, né? Que ele ajudou ele a conquistar tudo que ele quis. E eu acho que também a pagar toda a minha educação, do meu irmão, dos meus primos. Então ele tem muito orgulho de ser corretor. E ele pensou na plataforma em todos os lados, e um deles era realmente proporcionar lazer, porque muitas vezes, e muitos que vivem, é o que você falou, vivem de comissão, um mês até poderia ir pra Disney, mas pô, tem conta do outro mês pra pagar. Então é mais difícil, então ele quis proporcionar. Que nem a Ana comentou, né? Isso com certeza você iria, mas por que não ir já, né? E não tendo... exato. É que nem os cursos, né? Se a pessoa quer buscar conhecimento, ela vai hoje no YouTube e ela vai se informar. Mas poder ir nos cursos, conversar com as outras pessoas, ouvir a experiência das outras pessoas, isso te dá uma outra visão, né? Então é também super importante. E tem cursos que são caros, bem caros. Ah, sim. São mesmo, né? E o que vale às vezes é o networking lá. Exatamente. É bem legal mesmo. E aí eu queria só finalizar com uma pergunta. Eu vou deixar para agradecer depois, tá? Então vamos só finalizar com essa pergunta. Olhando para trás, o que vocês falariam? Você, Patrícia, para Patrícia que tá começando na corretagem, você, Ana, pra Ana que tá começando na corretagem. O que vocês falariam? Seja de conselho, seja que vai dar tudo certo, qual a mensagem que vocês deixariam? Eu deixaria a mensagem para mim investir mais nessa parte, talvez, da internet, né? Porque, assim, eu acho que o que me falta um pouquinho dessa coragem da internet. E para mim continuar acreditando, né? Que eu acreditando, eu vou chegar cada vez mais longe. Eu diria que valeu a pena. Olhando para trás, assim, ainda mais que essa viagem deu um gás, sabe? Acho que essa viagem, ela deu um gás. Tipo, tudo que a gente passou valeu a pena. Legal. E aí, isso é legal de falar e também falar para os corretores para se inscreverem, acreditarem e não desistirem da profissão. Porque essa é uma profissão que de vez em quando dá vontade de chutar o pau da barraca, né? Mas não desistam. É igual eu falei, vai atrás de parceria. Porque às vezes você não é bom em uma coisa, mas o outro parceiro é bom. Então vocês se juntam força. Igual aconteceu com a gente ali na Disney, né? Verdade. Ela conhecia os parques, eu desenrolava o inglês, a gente juntou e... Fizeram a dupla perfeita. A dupla perfeita. E acontece muito no mercado imobiliário também, né? Às vezes você não é muito bom de ficar analisando um documento, né? Ler uma planta de um lançamento, mas seu amiguinho né? Às vezes seu amiguinho é advogado, às vezes seu amiguinho é arquiteto. Você não precisa saber tudo, você precisa saber minimamente de tudo. Mas se precisar aprofundar, é legal ter uma parceria, né? E contar também com plataformas como o Compre e Alugue Agora. É isso aí.
Muito obrigada, gente, por ter vindo. Fico muito feliz. Obrigada pela viagem. Obrigada. Vi que vocês gostaram, né? E nós adoramos que vocês foram. Ah, a gente amou. Gente, tudo perfeito. Até o clima, né? E começou a fazer um frio, né? Não, foi bom. Nem choveu, né? Também. Choveu. Não. Foi tudo perfeito. Tudo perfeito. Muito obrigada, gente. Queria agradecer, então, agradecer você aí de casa que escutou o nosso podcast. Deixe aqui nos comentários se você quer ir pra Disney e fique esperto porque a gente manda esse tipo de comunicado pelo e-mail, pelos grupos do Compelug agora que a gente tem no WhatsApp, Redes sociais, isso, e até pelo site. Então não se esqueça de se inscrever no Compelug agora. e torcer pra Paty não participar, porque ela ganha sempre, né? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.